Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como ter confiança, segurança em dar uma ótima consulta de tarô. E vou também dizer como eu conquistei essa confiança há 38 anos atrás. Os arcanos vão falar de experiência da vida. Então, quando você começar um curso de tarô, uma formação em tarólogo, você tem que entender que não adianta decorar as cartas. As cartas, os arcanos, têm que ser vivenciados. Você tem que sentir aquele arcano. Eu costumo dizer nas minhas aulas, logo no primeiro dia, porque eu dou o arcano e já abro um jogo. Por que eu já abro uma leitura de tarô? Porque quanto mais você se exercitar nos jogos, você vai entendendo o tarô. Você entendendo o arcano, a vivência do arcano, né? Vamos dizer, um enforcado. Ele está de cabeça para baixo, então o que é? Ele está preso, ele não está vivenciando o momento dele. Então, quantas vezes nós não deixamos coisas assim para trás ou ficamos pensando no passado? Então, a gente tem que botar o arcano muito como se a gente estivesse vivendo, né? Nas minhas aulas, eu às vezes até digo assim, me diga um filme que representa esse arcano, me diga uma situação do seu dia a dia que você tenha vivido esse arcano. Vamos dizer o Sol. O Sol é um arcano que fala o quê? De alegria, fala de amor, de sucesso, mas o arcano Sol, a gente tem que lembrar que tem um muro atrás dele, então também tem aquele limite. Então, quando a gente vai à praia, que a gente fica muito exposto ao sol, estou dando um exemplo assim, a gente não se queima, não machuca, então o arcano 19 também tem esses dois lados. Então, se você pegar uma palavra-chave, é sucesso, é amor, é vitória, e se sair numa carta, numa casa de oposição? Então você não vai saber ler. Então por isso que a gente tem que ir vivenciando cada arcano. Sabe quando você está conversando com alguém e alguém fica falando, aí você vai e pensa, essa pessoa tá o Papa, essa pessoa tá o imperador, a imperatriz. Então a gente vai vivendo esses momentos e só entendendo que você dá uma boa consulta. Eu também passei por inseguranças há 38 anos atrás. Sabe como é que eu fazia? Eu, quando comecei a estudar, onde eu ia, eu levava minha apostila, levava meu livro. E olha, gente, há 40 anos atrás, porque eu sou taróloga profissional, vivo da minha profissão há 38 anos atrás. Mas antes disso, eu já estudava e não tinha a facilidade que nós temos agora, vários cursos, a internet, decks, livros, não tinha essa facilidade. Então a gente tinha o quê? Que vivenciar cada arcano e procurar entender. Por isso que eu passo isso muito nos meus cursos, né? Procurar entender o significado da carta e não pegar palavras de decoreba, porque se você decorar, até mesmo numa mandala, né, que são 13 cartas, se você decorar, o louco cai na casa 1 é assim, o arcano, o 10 de copas cai na casa tal, é assim. Você não vai fazer uma boa leitura, até porque as casas conversam entre si. Eu costumo dizer que qualquer leitura, qualquer jogo, seja mandala, peladã, cruz celta, jogos de 3, o labirinto, né? As cartas conversam entre si. E se você não entender, como é que você vai entender essa linguagem, essa conversa, esse bate-papo? Como é que você vai saber se aquela conversa é um aviso do seu cliente, um aviso que você vai falar para o seu cliente, ou se o fato já aconteceu? Então você tem o quê? Conhecendo os arcanos,
você vai poder ver se fato aconteceu ou se vai acontecer, até porque experiência de consulta, né? Tem muito cliente que desafia você. Tem muito cliente que você vai falar, vai ler as cartas e de repente ele fala, não, não é isso. Você tem que ter a certeza que é para poder falar. E outra coisa muito importante, se fazer valer, se fazer respeitar. E as pessoas só te respeitam quando você mostra autoridade no assunto, quando você mostra que você está segura nesse assunto. Porque o cliente desafia, o próprio aluno desafia quando você está dando aula. Porque é como se inconscientemente, ou muitas vezes consciente, ele quisesse te testar. Eu costumo dizer assim, se o cliente fala para você, não é. Você guarda essa informação, que ele falou não é, não retruca na hora, volta, olha as cartas que estão cercando aquilo que te chamou mais atenção, fala de uma outra maneira, mas fala o que você acredita que está lendo. O cliente ali vai dizer, é verdade. Você pode até não falar na mesma hora, mas espera um pouquinho, a consulta desenrola, aí você vai, fala no assunto novamente de uma outra maneira. Aí o cliente vai dizer, é verdade. Aí você vai dizer, mas ali você disse assim, porque você reagiu. Outra coisa, experiência de consulta. Às vezes o cliente vem e já começa a falar tudo da vida dele. Tem muita gente assim, tem uns que vem quieto, mudo, você vai falar, e tem outros que falam assim, posso falar? Muitas vezes aquele cliente que está falando é mais ou menos assim, olha, eu quero que você diga isso. Ele não está verbalizando, mas às vezes ele fala o que ele quer ouvir. Aí você tem que ser novamente muito seguro, muito tranquila na consulta, entender aquela ansiedade do cliente ou mesmo aquele medo do cliente, ver ali no jogo onde ele está vulnerável e falar devagar, falar carinhosamente, falar acolhendo o cliente. Isso tudo vai fazendo você ser respeitada na consulta. Heloísa, mas é a minha primeira consulta. Eu vou dizer a minha primeira consulta. Como eu disse a vocês, eu começava a treinar com os amigos, treinei muito com a minha manicure, com os parentes. E eu digo isso para os alunos, começa a treinar com todo mundo. E seja sincero, fala assim, olha, eu estou começando a estudar o tarô, então eu quero treinar. Eu estou começando a dar consulta. Antes de você dar uma consulta profissional, começa a dar para os amigos as consultas. Pede assim, não me fale nada, deixa eu ver. Um outro exercício muito bom para você se sentir mais seguro, para depois vir dar a sua consulta, é você botar as cartas para o passado. Você deve estar pensando, nossa, Heloísa, para o passado? Mas como? Dei exercício outro dia para uma aluna. Tipo assim, como foi minha semana passada? O que eu senti, o que eu reagi, algum acontecimento da minha semana passada. Porque você sabe como foi a sua semana passada. Mas como é que as cartas vão dizer como é que foi? Porque tem que bater, gente, tem que bater. Aí você começa a comparar. Realmente, saiu uma torre, de repente, quem nunca aconteceu uma torre, um fato inesperado que te quebra, que te deixa sem pai nem mãe, fica assim, meu Deus, e agora? Ou mesmo uma coisa boa, né? Um presente, uma mensagem, de repente um cavaleiro, o cavaleiro de espada, de paus, mesmo o cavaleiro de copas, né? Então, uma mensagem, algo acontecendo na sua vida, vai sair lá, no jogo. Agora, uma coisa, eu sempre coloco arcanos maiores e os arcanos menores, porque vai dar eu diria até que vai dar uma confiança a mais. Mas você vai me perguntar, mas Heloísa, eu posso dar uma consulta só com os arcanos maiores? Pode. Nossa, eu fiz muito isso lá nos anos 80. Antes de eu estudar os menores,
Eu estudei os maiores, até porque, gente, a gente tem que ter muita habilidade, saber muitos maiores, para depois já para os menores, não fica com pressa, eu tenho que chegar logo nos menores, porque aí eu vou ser uma ótima taróloga. Não, você vai ser uma ótima taróloga desde o primeiro dia que vai estudar o tarô e vai botar tudo de si naquele estudo. Aí você vai ser uma ótima taróloga, tarólogo. Você tem que se encontrar, fazer daquilo especial. Mas, Heloísa, eu quero estudar e só colocar para os meus amigos, meus parentes ou para mim. É válido? Lógico que é válido você fazer um curso assim. Mas até para você colocar para os seus amigos, seus parentes e para você mesmo, você tem que estar segura nas cartas. Aliás, muita gente diz assim, nossa, é muito difícil a gente botar pra gente. Concordo, tem horas que é difícil. Por quê? Nós temos a tendência de racionalizar. Imagine se sai uma carta à morte, né? Que é o quê? É sinal que você tem que cortar, é sinal que acabou uma fase para começar outra. Mas muitas vezes a gente não quer cortar. A morte é arcano 13. Então temos que ceifar. Ceifar o que ficou lá no enforcado, que eu estou segurando, meu Deus. Tá ruim, mas eu não quero largar mesmo assim. Até porque a gente tem medo do desconhecido. E muitas vezes a gente fica em situações, em relações, que a gente tem medo de fazer o arcano 13. Você também vai ver isso no seu cliente. E como é que você vai passar isso para ele? Ele está com medo. Ou então ele fala assim, Heloísa, eu estou numa relação, tá ruim, mas eu não consigo me desvencilhar. Tarólogo, ele não julga. Quem está lendo as cartas não julga. Você não pode dizer, eu acho que você tem que fazer isso. Não, a gente não acha nada. A gente vai olhar as cartas, como é que está? Por que está nessa dificuldade? E você vai passar isso para o cliente. E muitas vezes o cliente fala assim, não, mas isso é um karma na minha vida, eu tenho que viver isso. E como é que você vai levar este assunto para o cliente se ele está sabendo que não está bom, mas ele mesmo botou na cabeça dele que é um karma e ele tem que viver isso? Mostra os arcanos. Chega e fala, olha, esse arcano aqui, se for um 4 de espada, você está parado, você não está fazendo nada, você está com os teus pensamentos e não é momento de fazer. Vamos ver como é que você vai lidar com essa situação. Porque você também não pode discutir com o cliente. Então, gente, eu estou dando essas dicas que é para vocês sentirem confiança, seguros na hora de ler. Você tem que saber que o que você está dizendo para o seu cliente, você está dizendo não é que está na sua cabeça, é porque você está olhando as cartas, você está decifrando as cartas. Muitas vezes eu pego e mostro a carta para o cliente, muitas vezes. Olha, tá vendo esse arcano? Esse arcano fala disso, daquilo outro. Não precisa dar uma aula, mas fala para o cliente. Aí você diz, então, esse arcano sendo assim, nessas circunstâncias, ele está falando assim, assim, assim. Então, você vai colocando aos poucos, sem pressa, o seu ponto que você está ali explicando ao seu cliente. E uma coisa muito importante, que já aconteceu comigo, experiência que eu tive, eu fui numa consulta, não era de tarô, eu sempre digo nas minhas aulas, que era de astrologia, e a astróloga, que era minha amiga, a gente trocava consulta. Foi uma época difícil na minha vida, porque, como eu disse a você, todos nós passamos épocas difíceis e épocas agradáveis. E ela olhou para mim e falou assim, tá ruim, não tá, Heloísa? Aí eu falei, tá. Ela, pois vai piorar. Aí aquele tom de voz, nossa, me marcou demais. Então eu costumo dizer para os meus alunos assim, numa leitura, é impossível só ter carta ruim. Sempre tem uma carta ali que vai mostrar a luz para o seu cliente.
Então, você vai falar todo o que você está vendo, você não vai omitir, você não vai mentir, você não vai fingir, mas você vai olhar aquele arcano, vamos dizer que tenha o arcano 17, a estrela. Está lá no cantinho do jogo. O que você vai mostrar para o seu cliente? Que tem esperança. Então, você vai mostrar um arcano positivo em volta daquele caos. Você vai falar o caos, mas nunca deixe seu cliente sair de cabeça baixa, sair derrotado. Gente, nós estamos lidando com pessoas, então nós somos humanos. Temos que ter empatia na consulta. Muitas vezes perguntam assim: Heloísa, eu faço isso ou aquilo? Nunca deixe o cliente perguntar assim. No tarô não existe a palavra ou. O tarô tem que ser perguntas muito precisas. Tipo, eu vou fazer esse concurso? Aí, vai agora. Eu vou à festa ou não vou à festa? É melhor eu assinar esse contrato ou não assinar esse contrato? Não tem isso. Aí você fala para o seu cliente: não, vamos direcionar a pergunta. Tem muitas vezes o cliente, às vezes até cliente quando vem muito em você está lá embaralhando as cartas. Aí ele eu quero ver isso, porque aquilo. Aí emenda um assunto no outro, porque ele está ansioso, ele veio ali para ter respostas. Aí você tem que parar, esperar ele acabar de falar. Aí fala: vamos uma pergunta de cada vez. A não ser se você abre um jogo, uma mandala, né? O tabuleiro, que são as 22 cartas, ou 22 casas, você também pode botar com os arcanos maiores ou menores. Então, você abre um jogo grande, aí você vai falar o quê? Um pouco de cada casa, de cada situação. Então, você vai falar o momento do seu cliente. Aí você fala. Sabe por quê, gente? Se você começar, pelo menos a maneira que eu leio e a maneira que eu ensino os meus alunos, tá? Se você vai numa consulta e o tarólogo fica perguntando, isso assim, né? Isso assim, isso assim, teu cliente pode ficar inseguro. Ele pode estar pensando assim: ela está jogando para ver se descobre alguma coisa, que infelizmente em qualquer profissão existe. Então, o que você vai ter que fazer? É você mostrar o quê? Como você lê o momento daquele cliente, né? Porque aí, aquilo que eu disse lá no princípio do vídeo, você mostra segurança, mostra que você sabe, e ele também vai se sentir mais seguro, vai dizer: puxa, o que ela está falando realmente é o que está acontecendo. É o que eu vim buscar aqui, são as perguntas. Porque uma coisa é você fazer a leitura geral. Quando se fizer a leitura geral, falou tudo da vida da pessoa. Daí sim, você pergunta, mais segura, e aí, vamos às suas perguntas? Você se sente bem? Porque o tarólogo, nós percebemos a fisionomia do cliente, como ele está recebendo aquelas informações, se ele está tenso, se ele está desconfiado. Então, conforme a consulta vai acontecendo, a gente vai sabendo. Mas sabe como é que é isso tudo? É com a prática. Porque não adianta também eu estar falando aqui com vocês se vocês não praticarem. Aquele que está começando a estudar, aquele até que nem está pensando em trabalhar com o tarô, mas de repente no meio do estudo desperta essa vontade de dar consulta. Porque, gente, dar consulta é muito bom. Você está ajudando o outro, uma pessoa que você nunca viu, que te procura. E quando a pessoa retorna, e quando a pessoa liga e diz: puxa, o que você falou deu certo. Nossa, é uma gratificação. E tem perguntas e tem situações que você também fica preocupado com o cliente. É da vida. Lógico que com a prática a gente não se envolve, né? Mas mesmo você não querendo se envolver na história do cliente, às vezes acontece, muitas vezes, que chega uma pessoa para você ler as cartas e está vivendo uma experiência igual que você pode ter vivido, ou uma experiência
igual que você pode estar vivendo. Sim, porque nós somos humanos, né? Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está mais ou menos, tem situações do dia a dia que a gente tem que resolver. E às vezes o cliente vem com a mesma situação. Você vai ler as cartas. Então você muitas vezes pode acontecer isso. É que a gente chama de sincronicidade, né? Então muitas vezes pode acontecer isso. Sabe quando a gente pensa assim, será que era isso que eu tinha que saber? E o acaso fez essa oportunidade? Isso tudo pode acontecer numa consulta de tarô. Então você tem que estar preparado para também não ser pego de surpresa com essas situações que você pode também estar vivendo. Então, gente, o que eu quero deixar claro aqui? Você tem que estudar. Você tem que estudar bastante. Você tem que entender os arcanos. Não adianta decorar. Se você decorar, imagine decorar as 78 lâminas. Você não vai fazer uma boa consulta. E você mesmo não vai ficar seguro, porque vai ter situações, imagine quando junta dois arcanos. Você tem que ler os pares, ou junta vários arcanos e não tem aquela casa de oposição. É leitura linear, porque tem vários jogos. Uma coisa também interessante, você tem que ver qual é a leitura, qual é o jogo que você tem mais afinidade. Porque quanto mais afinidade com o jogo, melhor vai ser a sua consulta. Melhor você vai dar a consulta. Então a minha dica é: estuda, pode até estudar com vários professores e pratica. Eu, quando dou aula, desde o primeiro dia, eu passo exercício, eu passo leituras. Aí você vai pensar, mas se você dá aula é um exercício e eu não sei os arcanos. Não tem importância, porque de tanto eu falar no arcano, aquilo vai entrando em você e você não precisa decorar. Você vai vendo que são experiências do seu dia a dia que estão contidas em você, então não precisa decorar. É só o quê? É só passar para o seu cliente que você está vendo. Tenha confiança na sua primeira consulta. A minha primeira consulta foi empolgante, meu coração bateu, mas eu senti tão satisfeita. Nossa, eu falei, nossa, eu vivi para isso. Eu quero ser isso e eu sou isso. Então eu espero que vocês façam uma boa consulta, seja um bom tarólogo, uma boa taróloga e possa ajudar o próximo, porque é muito gratificante. Então até o próximo vídeo.